Ok, queridos. Então, voltando aqui à Epístola aos Efésios, falamos no domingo passado que a primeira parte dessa epístola, Paulo trata daquilo que Deus fez por nós. E um pouco antes da transição da mensagem, ele fala dessa unidade, que Deus derrubou, a barreira da separação que havia entre judeus e gentios, que nós, gentios, estávamos afastados de Deus, apartados de Deus, distantes de Deus, mas Deus nos uniu em Cristo Jesus e hoje somos um só povo. Deus não vê judeus, gregos, romanos, brasileiros, europeus como povos separados, mas em Cristo Jesus, na igreja, no corpo de Cristo, somos um só povo. Estávamos mortos dos nossos pecados e delitos e tudo aquilo que nós já vimos nos nossos 4 primeiros encontros. Agora, dando continuidade ao capítulo 4, Paulo vai tratar agora do que nós devemos fazer, como devemos viver de maneira a preservar essa unidade que não existia, mas Cristo criou essa unidade, mas cabe a nós, cristãos, cabe a nós, filhos de Deus, trabalharmos, nos esforçarmos para manter essa unidade na fé. Então eu vou ler rapidamente aqui os primeiros versículos, eu sei que é só a nível de introdução, para a gente dar continuidade aqui, só para trazer à memória o que já foi tratado. Capítulo 4, versículo 1, rogo-vos. Eu destaquei esse verbo rogar, a força, o peso que ele tem. Não é um pedido comum, não é um simples pedido, mas é como se tivesse, quando nós rogamos a Deus, quando nós oramos a Deus, tem um peso. Então, ele está aqui rogando à igreja, aos seus leitores, está rogando para você e para mim, lembrando a sua condição como prisioneiro. Ele não está num palácio cercado de luxo, de coisas boas, mas está na prisão. Então, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Vivam de maneira digna a que fostes chamados. Deus nos chamou para vivermos de maneira digna. O que é viver de maneira digna aos olhos de Deus? Sermos humildes, não termos pensamentos que vão além daquilo que somos. Reconhecendo que viemos do pó, somos pó, voltaremos ao pó, que nada podemos fazer sem Deus. Tudo o que temos foi Deus quem nos deu, não é aquilo que nós conquistamos, realizamos, tem uma parcela do nosso esforço, sim, mas que sem Deus nós não avançaríamos 1% do que já avançamos em nossas vidas, conquistamos em nossas vidas. Então ele diz, com toda humildade, buscando essa semelhança com Cristo, que disse, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, o que nós, como cristãos, devemos buscar? Essa mesma humildade, essa mesma mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportar, eu destaquei também, que não é tolerar tudo. Eu tenho que suportar a todos e a tudo. Não é tolerar tudo, mas suportar cada um nas suas fraquezas, nas suas debilidades, um ajudando o outro, um cooperando com o outro. Uns com os outros em quê? Por obrigação, por dever, em amor. Esforçando-vos, versículo 3, esforçando-vos
diligentemente. Então, cabe esforço. Manter essa unidade demanda esforço. Não é uma coisa simples e fácil, como em alguns casos as pessoas tentam demonstrar, mas demanda esforço. Diligentemente, né? Não adiando, não procrastinando, não deixando para depois, mas tudo que tiver ao seu alcance, faça naquele momento, naquela hora, esforçando-vos diligentemente por preservar. Lembre-se, não é para criar, mas para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Não existe unidade entre espíritos diferentes. E aí ele vai dizer, existe um só Espírito. Então, no Espírito de Deus, no Espírito Santo, há unidade. Então, não, por isso que eu disse no domingo passado, não pode haver unidade de cristão com não cristãos. Por isso que Paulo, em uma de suas outras epístolas, ele fala que não pode haver sociedade entre o cristão e o não cristão, luz e trevas. Então, mas no que diz ao corpo de Cristo, tem que ter essa unidade no Espírito. Se o teu irmão que caminha com você se desviar, você vai se desviar junto com ele, porque tem que manter a unidade? Não, claro que não. Claro que não. Você tem que se manter no caminho da justiça, da verdade, fiel a Cristo. Né? A nossa fidelidade, a nossa unidade principal é com Cristo. Em Cristo. A unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí ele vai dizer, versículo 4, há somente um corpo e um Espírito. Um corpo, não são várias igrejas, vários corpos. O corpo da presbiteriana, o corpo da batista, o corpo da assembleia, o corpo da nova vida, como se Cristo tivesse vários corpos. Não, tudo é um corpo só. Apenas as denominações que foram ali instituídas pelo homem, mas um só corpo. E um Espírito, o mesmo Espírito que salvou o assembleano, que salvou o batista, que salvou o presbiteriano, que nos salvou, é o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que agia na igreja de Roma, de Éfeso, de Gálatas, em Colossos, é o mesmo Espírito. É o Espírito que visitou Maria, é o Espírito que encheu Jesus de poder e fez com que ele realizasse os milagres que ele realizou. O mesmo Espírito que o fez ressuscitar, é o mesmo Espírito que vem em Atos capítulo 2, trazendo unção, poder, autoridade para a igreja. E diz que a casa ficou cheia do Espírito Santo, cheia de poder, começaram a louvar e a glorificar a Deus em outras línguas. E a cidade de Jerusalém, que estava cheia, repleta ali de pessoas, de judeus e prosélitos que foram a Jerusalém, em função da festa de Pentecostes, ouviam cada qual falando e glorificando e louvando a Deus no seu próprio idioma. E aí Pedro teve a oportunidade de falar a respeito de Jesus, e diz o texto que só naquele dia 3.000 almas, né, se converteram a Cristo. Então esse é o Espírito. Um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança está na denominação, a nossa esperança está na liderança, a nossa esperança está no político, a nossa esperança está num sistema econômico. Não, a nossa esperança é Cristo Jesus, é a nossa única esperança. É a mesma esperança que os nossos irmãos de outras denominações têm. Cristo Jesus. Se a esperança deles está em Jesus, mas também está em Maria, ou está em qualquer outro, né, Pedro, Paulo, João, não é a mesma esperança. Nós temos uma única esperança, e essa se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Numa só esperança da vossa vocação, do nosso chamado, um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, brasileiros, judeus, romanos, gregos, homens, mulheres, brancos, negros, ricos, pobres, doutores, indoutos, é Pai de todos. Aleluia. O qual é sobre todos. Ele age sobre a vida de todos, indiscriminadamente. Deus não tem os seus eleitos, não tem os seus preferidos. Tem aqueles a quem ele delega mais responsabilidade para cuidar dos outros, como nós veremos aqui mais adiante. Mas o amor dele e a ação, a atuação dele é sobre todos e para com todos. Ok? Estou meio acelerado, né? Eu queria dar uma pausa aqui rapidinho. Alguém gostaria, já estamos chegando no capítulo 4, na metade da epístola, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta sobre os 3 primeiros capítulos, sobre o que vimos até agora? Ou podemos prosseguir? Olha, lembrando que isso aqui não foi criado no intuito de ser mais uma pregação, ok? O momento que vocês, como a gente faz, né, Carlos Pimenta, na escola de discípulos online, né? A gente está lá ministrando na aula, olha, se alguém quiser participar, interagir, falar, perguntar, acrescentar algo, é só abrir o microfone ali e falar. Aqui é a mesma coisa, tá bom? A gente está ministrando, está desenvolvendo um pensamento, mas surgiu, né? Você quer acrescentar, quer questionar, quer perguntar, surgiu uma dúvida, levanta a mão e eu vou dar a oportunidade para falar com o maior prazer, com a maior alegria. Tá bom? Então, versículo 6, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, em cada um de nós. Versículo 7, a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então, a graça foi, né? Todos nós temos essa graça da salvação, essa graça imerecida dos dons de Cristo, foi repartida por Cristo, em Cristo, a cada um. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Homens aqui não é apenas o do sexo masculino, mas do ser humano. Concedeu dons aos seres humanos, aos seus filhos e filhas. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores? Cristo, na eternidade, Jesus, o Filho, se esvaziou da sua glória, veio à terra, morreu, rebaixou as regiões inferiores da terra, até que desceu, e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, ele desceu ao mais profundo das regiões inferiores e hoje está numa situação de destaque. Ele voltou, retornou para a sua posição de glória e majestade. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos, está acima de todos, todos sobre todo nome, todos os céus para encher todas as coisas. Versículo 11, e aí vem a questão agora que vai entrar. E ele mesmo concedeu uns, prestem atenção, para não confundir, ele mesmo, ele quem? Jesus, ele mesmo, Deus, Jesus, Espírito Santo, concedeu uns para apóstolos, não é isso? Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então vamos entender bem aqui para a gente não se perder. Então, a vida de Cristo, ela cumpriu as profecias.
certo? Os profetas, o Antigo Testamento apontava para Cristo, através dos salmos, através das profecias dos profetas, através das tipologias do Antigo Testamento, o tabernáculo, o cordeiro que era sacrificado, o ministério sacerdotal, tudo apontava para Cristo. Quem tem acompanhado o estudo do Pentateuco, quando a gente vai lá para Êxodo, quando Moisés recebe as instruções para a construção do tabernáculo, as vestes do sacerdote, tudo ali apontando para Cristo. Alguns personagens também, como José no Egito, Daniel na Babilônia, o próprio Moisés, o Josué, e tem características, né, que apontam para o Messias. Então, os profetas. Então, Deus concedeu, Deus levantou profetas no Antigo Testamento, e qual era a missão principal dos profetas? Anunciar a palavra de Deus. Eles eram arautos. Deus falava com eles para que eles comunicassem ao povo a sua vontade, os seus decretos, a sua lei, os seus mandamentos, os seus preceitos. Então, usava esses homens para anunciar o povo. Então, toda vez que o povo se desviava daquilo que Deus já havia dado, mas se desviavam, o que acontecia? Deus levantava, então, um profeta para anunciar o pecado da nação, denunciar o pecado da nação, do rei. Olha, vocês estão se desviando, vocês se esqueceram de Deus, vocês se afastaram, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão se corrompendo, a nação está corrompida. Deus não vai deixar isso barato. Lembre-se das profecias, daquilo que foi dito, das bênçãos que seriam decorrentes da obediência, da maldição como consequência do pecado. Lembrem-se disso. E esse tipo de mensagem, assim como hoje, naquela época, não era bem recebida. Ninguém queria ouvir falar sobre isso. Elias, quando aparece, surge no livro de 2 Reis, para falar com Acabe do que Deus haveria de fazer, da seca que teria, que nem orvalho teria em Israel, em decorrência do pecado. Eles gostaram disso? De ouvir isso? Acabe gostou de ouvir isso? Claro que não. E muito menos gostaram quando aquela palavra se cumpriu. Quando Israel sofreu ali uma seca avassaladora, terrível. Então, não querem ouvir. Por quê? Não querem abandonar o pecado. Então vem João Batista, o último dos profetas de ofício profético, com essa função, com essa finalidade, com esse ofício profético, anunciando Cristo. Cristo vem cumprindo, então, as profecias. Cristo cumpre com a palavra de Deus, com a lei de Deus. A partir daí, Jesus tinha muitos discípulos, muitos. Não eram só 12. Mateus cita pelo menos 70, que ele envia de 2 em 2 por Israel para pregar o Evangelho. Tinha muitos discípulos, mas apóstolos ele tinha 12. E deixou esses apóstolos incumbidos, né, de apóstolo, traduzido do grego para o português, seria comissionados, enviados. Então, os apóstolos são esses enviados. Para quê? Para anunciar, eles têm essa continuidade, continuam recebendo de Deus a instrução de acordo com aquilo que eles já tinham em mão. O que eles já tinham em mão? O Antigo Testamento, os profetas. Somado a isso, o que esses apóstolos tinham? Esses homens que conviveram com Jesus. Tinham os ensinos de Jesus. O entendimento de Jesus com relação ao Antigo Testamento, às Sagradas Escrituras. A partir daí, esses apóstolos começam a registrar em livros
Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Marcos não. Marcos, João Marcos, parente e sobrinho de Barnabé, se tornou discípulo de Pedro, isso é o que a tradição histórica nos ensina, e Marcos escreve, registra aquilo que as lembranças de Pedro, aquilo que o Espírito Santo inspirou Pedro a lembrar daquilo que viveu com Cristo durante os 3 anos e meio que andaram pela terra, que Jesus andou pela terra, e Marcos então registrou. João, o Evangelho de João foi discípulo de Jesus, então João escreveu sobre aquilo que ele viu, daquilo que ele viveu, daquilo que ele ouviu. Mateus, né, vem registrando ali um evangelho voltado para os judeus, Marcos para os romanos. Ele contou ali com Pedro, com as lembranças de Pedro. João, com as suas próprias lembranças daquilo que ele viveu com Jesus Cristo. E Lucas, né, que é tido como o evangelho que foi escrito para os gregos, da mesma forma que escreveu o livro de Atos. Ele recebeu, era um investigador. Ele consultava os discípulos de Jesus. Pedro, conversava com João, Então ele foi formando ali o seu evangelho e, claro, tudo debaixo da inspiração. A inspiração, isso que a gente tem que entender, a inspiração do Espírito Santo não anula a nossa inteligência, o nosso raciocínio. A inspiração, ela utiliza as nossas características. Ok? Ficou claro? Ela não anula, a gente não se torna apenas como se o Espírito Santo estivesse ali digitando num teclado e a gente como um computador, uma máquina, algo que vai apenas... Mas existe uma interação. Então, ele utiliza as características que já incíntlicas em nós. E apenas utiliza e faz uso dela conforme como lhe apraz. Então, tendo como base os profetas do Antigo Testamento, tendo os apóstolos, que são comissionados, nesse sentido de comissionados, de enviados, todos nós somos enviados, todos nós fomos comissionados por Deus para pregar o Evangelho. Mas, né, com essa missão, com essa função, com esse dom, com esse ministério apostólico, só esses homens que, de fato, conviveram com Jesus, conheceram Jesus pessoalmente, aprenderam diretamente com ele, que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, né? Então, esses são os apóstolos. Não existe mais apóstolos modernos. Não, mas com base, hoje, nós temos profetas de função de ministério profético, temos apóstolos nas Sagradas Escrituras. Eu posso consultar Isaías, eu posso consultar Daniel, eu posso consultar Malaquias, mesmo eles não estando mais em nosso meio. Posso consultar diante daquilo que eles escreveram, eles registraram. Eu posso consultar Pedro, João, Paulo. Eu posso consultar Jesus como fonte primária, as Sagradas Escrituras, os Evangelhos, o que Jesus falou, o que os seus discípulos registraram, escreveram. Posso consultar. Mas somado aos profetas, e a Jesus e aos apóstolos, o que eles deixaram registrado para nós, nesses 66 livros, compilados aqui em nossas Bíblias, nós temos o Espírito Santo, que está em nós, que nos foi enviado por Deus, por Cristo, para nos guiar, para nos instruir a toda a verdade. Então, ele concedeu, versículo 11, uns para apóstolos, outros para profetas, e concedeu agora também evangelistas. O evangelista
ele não vai ensinar ou pregar um evangelho segundo o seu entendimento, mas baseado, tendo como alicerce, como fundamento, aquilo que foi deixado pelos profetas e apóstolos. Então, os evangelistas hoje, eles vão evangelizar, vão falar de Jesus, do plano de Deus da salvação, quem foi Jesus, o que ele fez, o que ele espera de nós, não baseado naquilo que ele entende, mas segundo aquilo que nós recebemos nas Sagradas Escrituras. Nós vemos Filipe, em Samaria, evangelizando, e os samaritanos aceitando Jesus, se batizando. Mas Filipe evangelizava a partir de onde? Daquilo que ele recebeu. Lembram do ministro etíope? Ele estava lendo o livro de Isaías. Estava lendo o livro de Isaías. A partir do livro de Isaías, Filipe evangeliza aquele ministro etíope para falar de Jesus, né? Deve ter sido uma conversa bem longa, mas o homem se converteu e se batizou e voltou para o seu país, né? Com o Antigo Testamento. O Novo não estava ainda compilado, não estava registrado, não havia sido escrito, está em processo de formação, mas agora com um entendimento. Ele, a partir daquele dia, ele olhou, ele leu, entendeu, interpretou Isaías com um outro olhar, o olhar agora do cristianismo. Então, os evangelistas. Então, queremos evangelizar, precisamos conhecer as Escrituras, precisamos conhecer o Evangelho. Como evangelizar se eu não conheço o Evangelho? Do que eu vou falar? Apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o pastor é aquele que cuida, aquele que protege, que alimenta e que ensina, pastores e mestres. Então, a função do pastor é cuidar do rebanho, proteger o rebanho dos lobos, dos devoradores, dos salteadores, daqueles que vêm para roubar, matar e destruir, instruir, ensinar, orientar, guiar. Isso é função dos pastores e mestres. Com que finalidade? Deus deu, né, concedeu esses homens com esses dons aqui, com que finalidade? Para quê? Versículo 12. Para quê? Para vistas ao aperfeiçoamento dos santos. É para o aperfeiçoamento dos santos. Enquanto os evangelistas, pastores estão crescendo, estão se aperfeiçoando na palavra, os santos também. Imagine um evangelista ou um pastor que não se instrui na palavra de Deus. A igreja vai comer palha seca. Estão entendendo? Então, na medida que eles crescem, a igreja cresce junto. Deus constituiu esses dons ministeriais para o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, para que cada qual, para o desempenho do seu serviço, para que cada membro do corpo de Cristo possa desempenhar o seu serviço, a sua função, a sua missão, o seu ministério. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, né? Todos. Não basta 1, 2, ou 10%, ou 50%, ou 90%, mas até que todos cheguemos à unidade da fé, numa só compreensão, num só entendimento, e todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus.
E eu costumo dizer, vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Se vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, imagine aqui. Você pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, nunca conheceremos plenamente a Deus. Deus é infinito. Como conhecer alguém infinito em poucos anos? Esse é o tamanho do nosso desafio. Não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, ninguém pode dizer, eu conheço a Bíblia. Nós estamos conhecendo, queridos. Nós estamos arranhando. Temos muito o que conhecer. Mas não é por isso que vamos desanimar, desistir. Muito pelo contrário. Tendo esse entendimento, essa compreensão, aí mesmo que devemos dedicar o máximo do nosso esforço e do nosso tempo para conhecer. Pleno conhecimento do Filho de Deus, dizendo, Jesus, eu quero te conhecer. No Evangelho de João, Jesus está se despedindo dos seus discípulos, porque está no seu último dia de vida. Aí vem Tomé, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, vocês já estão comigo há tanto tempo, e me diz, mostra-nos o Pai. Então, aqueles homens que conviveram por 3 anos e meio com Jesus, eles sabiam muita coisa a respeito de Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, mas ainda não. O próprio Evangelho de João diz que eles só vieram a compreender plenamente a vida e o ministério de Jesus depois da sua morte, depois da sua ressurreição. E nós vemos no livro de Atos os apóstolos ainda como que caminhando ainda em falso, como que por um caminho novo. E era um caminho novo, porque antes eles tinham Jesus ali, presencialmente ao lado deles. Agora não tem mais. Eles dependem do Espírito Santo. O Espírito Santo é inferior a Jesus? De maneira nenhuma. Mas não é alguém que está ali do seu lado, que você pode tocar, que você pode apalpar. Algumas vezes você ouve nitidamente a voz do Espírito Santo. Mas não é sempre, como eles tinham Jesus sempre ao lado deles. Então eles agora, é como os nossos filhos. Nós criamos, nós estamos ali, estão pequenininhos, a gente está sempre ali do lado deles, orientando. Se tornaram adultos. Foram embora. Estão distantes. Eles já não têm mais papai e mamãe ali do lado o tempo todo. Faça assim, faça assado. Eles vão ter que dar continuidade na vida deles de acordo com aquilo que eles aprenderam, com as lembranças. Aquelas vozes do pai, da mãe falando, ele lembrando, ele recordando, às vezes nem estão mais aqui, já morreram, estão com Cristo. Mas você lembra. E aí quando você vai ter os seus próprios filhos, você vai repetir aquilo que você ouviu do seu pai, da sua mãe, daquilo que eles te ensinaram. É algo novo. Do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, Cristo é a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse tem que ser o alvo do cristão. Esse é o nosso alvo. Alcançar a estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, como crianças, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, o cristão que não está,
edificado no corpo, que não está na unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, que não está buscando alcançar essa medida da estatura, é como criança, agitado. De um lado para o outro, acredita em tudo, por todo o vento de doutrina. Aí vem os falsos pastores, os falsos evangelistas, o falso evangelho, a falsa igreja pregando algo que não está nas Escrituras. Ele vai acreditar, porque é criança. Ele vai acreditar. Lá está dando doce. Lá tem festa. Tem brincadeira. Eu estou usando uma... Eu sei que ontem nós tivemos aqui isso para as crianças. Não tem problema nenhum. O problema é quando isso é sempre oferecido para os adultos. Para a gente crescida. Para a criança não tem problema nenhum. O problema é quando isso é dado para os adultos e que se comportam como crianças. Quando a gente, às vezes, encontra, né, com pessoas da nossa época, da nossa juventude, e a gente vê que não cresceu, não amadureceu. Os anos passaram, mas continuam como crianças, agitados de um lado para o outro, acreditando em tudo que se é pregado, ensinado e falado em nome de Jesus. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha, olha o que Paulo está falando aqui, pela artimanha, pela astúcia com que induzem o erro. Assim como no passado, no Antigo Testamento, tinha uns falsos profetas que profetizavam apenas aquilo que o rei queria ouvir, levavam ao rei apenas palavras agradáveis. Não, o Senhor é contigo, pode ir para a guerra, o Senhor vai te dar a vitória, profetizando aquilo que ele queria ouvir. Hoje, nós temos também, infelizmente, um evangelho que prega somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Promessas de prosperidade, de vida, paz, de vida boa. Mas essa promessa nós não encontramos, nem em Cristo e nem nos apóstolos. Nós não encontramos isso. A promessa que nós encontramos de Cristo é de que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. E o fato de Jesus estar conosco não significa que não teremos guerras, que não teremos dificuldades, que não teremos lutas. Muito pelo contrário. Porque Ele diz, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês também, por minha causa. Então, quando nós vestimos a camisa do cristianismo, estamos fazendo muitos inimigos. E teremos lutas, teremos dificuldades. E não se engane, um dos nossos inimigos é a nossa natureza caída, que quer satisfazer a sua vontade, o seu querer, e não a vontade do Pai. Quando Jesus diz, eu sou humilde de coração, porque ele submetia a sua vontade, o seu querer, à vontade do Pai. Antes de ser preso, Jesus está lá no Getsêmani, em agonia, em sofrimento, e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é humildade. Mas hoje, os falsos evangelistas, os falsos pastores, as falsas igrejas, dizem assim, você tem que decretar, você tem que colocar Deus contra a parede, Ele tem que te abençoar, é obrigação dEle, é dever dEle. Que história é essa? Mas as crianças
Gostam de ouvir isso. É igual aquela historinha, né? Dizendo que o neto adora visitar a vovó. Porque em casa, papai e mamãe não pode comer doce antes do almoço, não pode isso, não pode... Mas a vovó pode tudo. Eu não sei se isso é uma verdade, que as vovós não se ofendam comigo. Mas é mais ou menos por aí. Então, as crianças querem ir para casa da vovó. Que a vovó enche de guloseima, de coisa gostosa. Que a vovó quer agradar. Então tem muita igreja aí que é a casa da vovó. Que ao invés de dar comida saudável, recomendada pelo médico dos médicos, o grande pediatra, vai empanturrando, vai lá. Muito açúcar, muito doce, muita gordura. Todo vento de doutrina. Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, pela artimanha dos homens, né? Pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, não fazendo assim, mas o quê? Seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor, ou seja, com alegria. Seguindo a verdade com alegria, com entusiasmo. Não por obrigação, não por dever de causa. Ai, tem que ir lá de novo. Não, mas por amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Naquele que é o cabeça, Cristo. Aí, quando eu estava meditando, lendo, né? Olha, cabeça que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então ele está falando aqui, usando como figura um corpo saudável que está crescendo segundo aquilo que a cabeça, que é Cristo, transmite. Me fugiu o nome da... A gente tem uma glândula, acho que é hipófise, é uma coisa assim. Hã? Hipófise, acho que é hipófise. Ela é do tamanho de uma ervilha. E ela fica situada bem aqui no centro, bem na base do nosso cérebro. Já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar? Qual é a função da hipófise? Fazer com que o corpo produza hormônio para o corpo crescer. Na base da cabeça, bem aqui no centro, ó, se você olhar de frente aqui na base do cérebro, do tamanho de uma ervilha, mas ela produz hormônios para fazer o corpo crescer, se desenvolver, ossos, músculos, tendões. Olha a perfeição da palavra de Deus. Paulo tinha conhecimento disso aqui, nessa época? Hipófise. Se alguém falasse de hipófise, quem é esse? Fosse falar de hipófise para Paulo, quem é esse? Ai, caramba, a mente está complicada. Os filósofos. Quem é esse filósofo? Não conheço, nunca ouvi falar. Claro que você nunca ouviu falar. Então, Cristo, que é o cabeça, é a nossa hipófise. É Ele que faz o corpo crescer, de quem todo o corpo, lá desde o dedinho do pé até todo o corpo, pele, ossos, músculos, tendões, coração, os órgãos, fígado, rins, tudo, faz tudo crescer.
todo o corpo bem ajustado, olha a unidade, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para que a edificação de si mesmo o quê? Do membro? Só, não, do corpo, de si mesmo, de todo o corpo. Se um braço cresce mais do que o outro, vai ficar um braço curto e outro comprido, uma perna, algo defeituoso. Mas todo o corpo tem que crescer por igual, saudável. Se um órgão do nosso corpo está doente, todo o corpo fica doente. Mas a base da saúde vem de Cristo. Mas quando nós cortamos, quando nós substituímos o Cristo por outras cabeças, esse corpo vai ser desproporcional, vai trazer doença. Um câncer, o que é um câncer? É quando uma célula ela cresce de maneira desproporcional, trazendo doença, trazendo morte. E a terminologia médica é benigno, tem tratamento, é maligno, não tem tratamento, é maligno. Aí quando é maligno, o que tem que fazer com aquele órgão? Tirar do corpo, para salvar o corpo. Versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, testificando no Senhor, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso é o que Deus exige de nós. Repito, para ficar bem, na primeira metade da Epístola aos Efésios, ele fala do que Deus fez por nós. Nós encontramos duas orações de Paulo pela igreja, e agora ele está dizendo como que a igreja tem que viver em unidade. E ele está dizendo, digo, e no Senhor testifico, não andem mais como também andam os gentios. Ao contrário, voltando lá no 4:1, que andem de modo digno, mas não como andam os gentios. Mas já viram como que a igreja hoje quer se assemelhar aos gentios? As mesmas músicas, as mesmas festas, o mesmo modo de vida, as mesmas roupas, os mesmos pensamentos, as mesmas ideologias. E ele está dizendo, a palavra de Deus, não andem, não pensem, não tenha nos seus lábios as mesmas palavras que tem na boca dos gentios. Não tenha nos seus pensamentos os mesmos pensamentos, em seus corações os mesmos sentimentos, as mesmas práticas, as mesmas ações. Não sejam como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é a vaidade dos seus próprios pensamentos? Como eu sou lindo e maravilhoso? Não é isso, não. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Está escrito isso aqui. Mas eu não concordo, não. Eu não concordo com o que Paulo está falando, não. A Bíblia está dizendo assim, mas eu não concordo, não. E aí vem os seus próprios pensamentos para explicar, para justificar por que ele não concorda. Isso é vaidade dos seus próprios pensamentos. Quer dizer, ele sabe mais do que Deus, sabe mais do que Jesus, sabe mais do que os apóstolos. Aquilo que ele pensa, que ele acha, aquilo que ele entende, é mais importante, né? Afinal de contas,
Não sou nenhuma criança, não nasci ontem. Eu sei como que é a vida. Vaidade de seus próprios pensamentos. Versículo 17. Paramos por aqui.